É curiosa a declaração. Rambo, eu acho que assim, eu acho que ele tentou amenizar aí, porque é difícil de você falar, olha, estamos devendo 12 milhões para o Daniel Alves. E não é só para o Daniel Alves não, hein? Tem o Hernanes, tem também a dívida com o time do Tietê, né? O São Paulo tem outras dívidas, a dívida do Hernanes também é gigantesca. O São então Paulo eu acho que ele está tentando aliviar o peso, né, do tamanho da dívida, porque uma coisa é você, já é uma dívida difícil, você dever para uma pessoa 100 mil, 200 mil do salário, vamos dizer assim, 3 salários e tal. Outra coisa é você virar assim, eu devo 12 milhões. E ainda tem contrato ainda para chegar, né? Tem contrato a ser pago. Então, não, mas a dívida ele está admitindo, né, Zé, na hora que ele fala o que falou. Ele está admitindo que deve e que esse é o problema. Ele tá tentando tirar o peso da dívida, né? Do tamanho, né? O São Paulo está afundado em dívidas, isso já é da gestão anterior. Inclusive o Leco pega o São Paulo afundado em dívidas, né? E com a forçação de barra, com aquela situação para tirarem o Aidar, o São Paulo hoje, se o Aidar tivesse continuado, estaria na situação do Cruzeiro ou do Vasco, tá? Sem dúvida nenhuma, ele ia vender 10 anos de renda para a BWA, que nem existe mais, salvo engano. Quer dizer, eram 10 anos de pandemia, mais uma dívida enorme, impagável. O Leco no começo começa a pagar a dívida, quando o São Paulo entra naquela fase de poder ser rebaixado ou não, ele esquece isso. Chega o Raí, começa a gastar torto direito e entrega o clube numa situação financeira terrível para a atual diretoria, que sabia, inclusive, disso. E continua gastando. Eu discuto muito essa questão de quando o Daniel ganha, se é um mau negócio para o São Paulo. Porque a questão não é quanto é o salário do jogador, porque o Daniel não teve custo de contratação. Né? Então pode colocar ali, entre aspas, luvas inclusas no pagamento mensal. Sem o Daniel Alves, o São Paulo não teria avançado na Copa do Brasil. E se dependesse do Daniel Alves, teria ido à final. Né? Estamos falando ali de quase 30 milhões de reais a mais entrando na conta do clube, porque ele colocou o Luciano uma vez na cara do gol e o Brenner outra vez na cara do gol contra o Grêmio no Sul, e os jogadores perderam os gols. Na cara do gol, não eram lances muito claros de gols. Quer dizer, nos jogos grandes ele cresceu. No jogo, além de ter feito um belo campeonato brasileiro, apesar dos questionamentos de quem não entende nada de futebol, nada, para falar mal do campeonato brasileiro do Daniel, você pode gostar mais ou menos do futebol dele, o Daniel Alves, no último jogo contra o Flamengo, no erro de reposição de bola do Hugo, mata uma bola no peito e dá um passe que só jogador muito acima da média dá pro Pablo fazer o gol. E coloca o São Paulo na fase de grupos da Libertadores diretamente, o que entra na conta dele. Fora ter colocado o São Paulo na Libertadores do ano passado, também entra dinheiro na conta dele. A colocação no Campeonato Brasileiro, senhor Daniel Alves, seria muito abaixo, ou seja, o São Paulo teria ganhado muito menos dinheiro. O Brenner não seria valorizado, porque o Brenner é um antes do Daniel Alves, e você vê o Daniel Alves dando bronca no Brenner em campo, no jogo contra o Novo Horizontino, puxando o Brenner, explicando ao Brenner o que é ser comprometido, o Brenner, do nada, passou a valer 19 milhões de dólares ao São Paulo. Caro para o São Paulo foi o Hernanes, que não conseguiu jogar até agora. Caro é o Pablo, que até agora não se firmou. Caro foi, se for pegar um jogador que a torcida adora, e que na terceira passagem foi muito mal no São Paulo, Luiz Fabiano, que custou 7 milhões e 300 mil euros, fora salário, passou muito tempo machucado, não é culpa dele, mas foi expulso em decisão contra o Tigre. E no único campeonato que o São Paulo ganhou a Sul-Americana, fez menos gols, e o gol, um só fez, menos importante que o William José, que o substituiu no jogo contra a Universidade do Chile no Chile. Ou seja, há uma perseguição contra o Daniel Alves. E eu acho que por isso o diretor de futebol se manifestou. Posso estar equivocado, mas quando você olha para o São Paulo e vê no Daniel Alves um problema, você está olhando para o deserto, né? E olha no copo d'água o problema para você sobreviver. Eu não vejo dessa forma não, Birner. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Daniel foi um cara excepcional, foi gigantesco, mas ele não jogou sozinho, não. Desculpa, ele não jogou sozinho. Eu concordo que ele não jogou sozinho. Sozinho ninguém joga, Zé. São 11. Né? Assim, muito do trabalho do Daniel Alves foi muito também desenvolvido pelo trabalho do Fernando Diniz. Né? O Fernando Diniz que trouxe pra ele, né? Tem muitas coisas aí. Eu acho que, por exemplo, você não pode jogar fora também. O Reinaldo acho que caiu um pouquinho, né, no final do ano, porque acho que ele sentiu muito algumas questões. Não sabe marcar, Zé. O lateral que não sabe marcar. Vai bem no apoio e não sabe marcar. Sim, mas se você observar o Daniel Alves no meio campo, ele joga com a bola. Sem a bola ele também não sabe marcar. O único jogo que ele marcou bem e foi, pra mim, o melhor jogo de São Paulo, os melhores jogos do São Paulo, foi contra o Flamengo. Eu peguei buscando ali, eu vi uma entrevista... acho que foi no Paris Saint-Germain. Eu peço, não lembro, que o treinador falou para ele: nós vamos jogar dessa forma, tal. Não, na Juventus. O Alegre deu uma entrevista recentemente e falou assim: olha, dentro do contexto do time e tal, o coletivo, ele falou assim: Daniel, nós vamos jogar assim, 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 contra o Napoli, acho.
Aí o Daniel virou pro Alegre e falou assim, não, Alegre, deixa, eu vou marcar o Insigne, que é o único cara que pode nos fazer mal. E o Insigne não jogou em campo, não jogou. Provavelmente deve ter sido a mesma conversa que ele teve com o Fernando Diniz. 4 jogos contra o Gerson, que não é qualquer jogador. 4 jogos ele ganhou do Gerson. Contra o Flamengo, sim, exatamente. Porque o Daniel tem uma qualidade com a bola nos pés impressionante. Ele tem uma coisa que eu acho, que aí entra o que eu estou falando para você, na questão de posicionamento. Porque o Daniel, ele se sente muito responsável por isso, por toda essa cobrança. E aqui eu não estou passando pano para o Daniel, porque vocês me conhecem que eu não preciso puxar saco de jogador nenhum. Só que acontece, na cabeça do Daniel, da forma como ele é feito, e isso eu falo porque ele jogou com o meu irmão desde as categorias de base, foi campeão mundial com o meu irmão, então eu conheço o Daniel. Ele sente a responsabilidade, então ele quer ajudar todo mundo, ele quer correr para tudo quanto é lado para poder resolver a situação. E muitas vezes, essa maneira do Daniel, em alguns momentos, desequilibrou o time do São Paulo, mas não foi só o Daniel. Aí os outros jogadores não souberam também se posicionar, se fazer. Em determinados jogos, não estou dizendo que são todos, porque todos falharam. Né? Algumas pessoas falharam, outras não, outros jogadores conseguiram jogar, outros não. Isso faz parte de um ano de 40 e tantos jogos, de maratonas de jogos, né? Mas eu acho assim, na questão do Daniel, eu não vejo perseguição. Eu acho que cada um tem a cobrança do tamanho que ele é. Não tem jeito, você não pode cobrar do Breyer aquilo que você espera, por exemplo, do Daniel Alves. Você espera muito do Daniel Alves, é natural. O Daniel Alves foi mais cobrado que o Pato, Zé. Não pode, essa é loucura. O Daniel Alves foi mais cobrado pela torcida que o Pato. Sim, jogar contra o time. Mas desculpa, a expectativa em relação jogando contra o time era muito maior. Mas, Brenner, a expectativa em cima do Daniel Alves, desculpa, ela é muito superior do que a expectativa em cima do Pato. Desculpa. O Pato fez 3 meses, 4 meses com o Osório ali e já criou-se aquela coisa. Nossa, é o Pato, desculpa. O Daniel não, o Daniel é jogador mundial, é para a história do futebol mundial, né? O que ele fez dentro da sua carreira. Então é diferente, a cobrança é muito grande, a expectativa normalmente é muito grande, né? Não tem jeito, e isso faz parte, mas ele está acostumado com isso. Por isso que eu acho que em determinados momentos... Só para que eu entenda, Zé. Faltou um pouquinho, aí que eu queria falar, faltou um pouquinho da mão do treinador, faltou um pouquinho do Diniz. Daniel, vem cá, espera um pouquinho aqui e tal. Então eu acho que a questão da experiência nesse aspecto não foi nem por mal. Eu acho que faltou a experiência nesse sentido de poder, vem cá, vamos nos organizar. Porque cá para nós, com todo respeito, eu acho que, por exemplo, o ano de São Paulo, faltando 10 jogos, 7 pontos na frente, perdeu o campeonato, sabe, pra mim é um ano decepcionante. Então você tem que colocar tudo no Só uma pacote. coisa. O São Paulo tinha um jogo a mais, e o jogo a mais contra o Flamengo. Ou seja, pontos perdidos eram 4. Tá? O Jean sabe que eu passei o ano inteiro falando que o São Paulo não seria o campeão brasileiro. Porque eu não acreditava nisso. E eu sabia o impacto que teria uma mudança política, como o que aconteceria no CT. Eu sei que você também sabe, Zé, o que aconteceu ali. Quer dizer, ali o São Paulo estava no limite. Alguns jogadores de base do São Paulo são jogadores que ainda não se firmaram. O Igor Gomes é um bom jogador? Eu acho que é. Ainda não se firmou, oscila muito. O Gabriel Sara, que para mim é o melhor deles, teve um declínio normal de um jogador muito jovem. No mais, você olha para o São Paulo, substituição é Vitor Bueno. Tinha o Rojas voltando, que talvez o Diniz pudesse utilizar melhor. O Pablo não conseguiu jogar. O Luciano, sim, fez uma boa temporada, mas se machucou na reta decisiva, né? E o time inteiro ali cai de rendimento. O Luan é um volante, ajuda na marcação, melhorou com o Diniz o passe, agora tem um passe razoável, antigamente nem isso tinha. Mas para acertar uma bola no gol numa finalização é um drama, né? Chega na frente da área, não faz gol, né? Então é um time com limites. O Juanfran já com uma idade avançada, lento na recuperação. O lateral esquerdo não sabe marcar. O Arboleda tem dificuldade de posicionamento. Tecnicamente é bom zagueiro, mas instável, né? O zagueiro que joga do lado dele, que se posiciona melhor, o Bruno, tecnicamente não é tão bom. O time aí tem o que você falou, o técnico, que também tinha um modelo de jogo só. E aí, diante disso tudo, o São Paulo tem como problema o Daniel Alves, porque eu fico pensando, o que ele podia ter feito mais? Alguns jogos ele podia ter jogado melhor. Eu acho que essa eu acho que você exagera um pouco pro outro lado. Acho que você tá exagerando esse negócio do Daniel Alves, Pedro. Porque desculpa, o São Paulo que você falou ali sem ele, sobre... Jean. Sem ele não Vamos ouvir o Jean um pouquinho, pessoal.
Não, é que só assim, Birner. Só para aproveitar, eu particularmente não acho que o pessoal pegou no pé e a culpa do São Paulo ter perdido o campeonato foi do Daniel. Eu acho que aí nesse ponto eu discordo de você. Vai lá, Jean, Rambo. Não, então, eu acho, para mim houve sim um certo exagero na responsabilização do Daniel Alves, embora eu entenda que por toda a expectativa que gera a contratação de um cara que vem, né, do maior nível da Europa para jogar no Brasil, óbvio que ele vai ser cobrado muito, mas muito mais do que o Pato, porque é um cara que chega do mais alto nível para jogar no futebol brasileiro. Então, até entendo a cobrança. Agora, acho que a responsabilização da queda toda em cima do Daniel Alves é exagero. Mas para mim, Birner, quando você elenca aquele monte de Cs, não, porque se não tivesse o Daniel Alves, o São Paulo ia ficar ali, se não tivesse, não teria passado aqui, se não tivesse... Parece que, assim, a temporada do Daniel Alves foi impecável e não acho que também tenha sido assim. Nos jogos grandes, ele foi muito bem. Ele teve vários momentos de baixa, eu acho que... São vários entendo jogos, também, né? entendo também em alguns momentos a irritação do torcedor do São Paulo, e aí a gente pode até, num outro momento, discutir o que isso tem a ver, se vale essa irritação ou não, mas eu entendo o torcedor se irritar se depois de 2 dias de uma eliminação do São Paulo numa competição, ele tá lá posando de modelo e fazendo aquelas frases prontas e tudo mais. Acho que a questão das redes sociais, óbvio, os caras ganham muito dinheiro com redes sociais, fazem disso uma ferramenta profissional importante, mas também você tem que ter um pouco esse discernimento de saber qual é o momento de pagar de modelo na rede social, qual não é. Acho que isso também acaba não ajudando muito nessa relação com o torcedor em determinados momentos. Mas, repito, para mim ele jogou bem na média na temporada e foi, sem dúvida nenhuma, nisso nós concordamos, Birner, um jogador importante, se não o mais importante do São Paulo em 2020. Ô, Jean, eu concordo com você. Não, eu concordo com o Jean quando ele diz que há um exagero nessa responsabilização sobre o Daniel, concordo mesmo, acho que ele foi bem. Só que eu acho que houve um exagero também na responsabilidade dada a ele quando contrataram. Eu não acho que ele tem o perfil, é um craque, bom jogador, etc. Mas também sempre jogou em elencos, né, muito bons, com jogadores sempre brilhando mais do que ele nos times. E ele veio como se fosse, entre aspas, o cara que pudesse ser mesmo o salvador da pátria, organizar tudo. Organizou, ajudou, passou responsabilidade, tudo isso que o Billy falou, ele passou sim, deu bronca nos meninos e tal. Mas ele não tem uma característica, por melhor que ele seja, para alguns o melhor lateral de todos, etc. Mas como lateral, né? Ele sempre jogava em times que também tinham outros caras maiores do que ele. E de repente deram a ele essa responsabilidade e acharam que ele ali, com a camisa 10 do meio campo, ele seria o Zico, chegou para mudar tudo, tal. Eu acho que isso também pesou muito. Então criou-se essa expectativa porque acreditava-se que ele resolveria todos esses problemas do meio-campo, ia dar as cartas, ia lá pegar a bola lá com o goleiro e levar até o centroavante, dar de mão beijada para o Luciano fazer, enfim, que ele fosse resolver tudo. Acho que deram um peso muito grande para ele. E aí, agora eu estou vendo a declaração aqui do diretor, eu acho que eles estão, claro, eles sabem que eles têm que buscar o entendimento para pagar, eles não sabem como, porque está difícil, né? Ele tem que buscar essa solução para pagar, é o São Paulo, não é o Daniel, e ele está fazendo um agrado, dizendo, gente, nós estamos com um cara aqui excepcional, hein? Ele ganha 1,5 milhão, recebe só 100 por mês há um ano e está levando, tal. É tipo isso, né? Quando ele fala, está recebendo mais do que medianos, é que deve estar recebendo 10, 20% do salário por mês e não está reclamando. Claro, está sabendo que está fazendo lá um montante